Então, quando nós falamos do altar de bronze e principalmente de Salomão, a nossa mente, a nossa cabeça logo remete ao homem mais rico da história. Porque Salomão, ele inicia toda a sua riqueza, o seu patrimônio, o seu sucesso no altar de bronze, quando ele oferece sobre esse altar 1000 bois, 1000 holocaustos como sacrifício. Mas você pegar 1000 bois e colocar no altar de Deus, quando você tem mais 5000 bois no pasto, é fácil. Você pegar 1000 bois e oferecer a Deus como holocausto, porque o holocausto, o animal tinha que ser cortado, tinha que ser queimado e tinha que virar cinzas. Por isso o holocausto, por isso a diferença de sacrifício para o holocausto. O holocausto tinha que ficar cinzas. Mas você pegar, repito, 1000 bois e colocar no altar, tendo mais 5000 no pasto, é fácil. Não tem problema. Você tem sobrando. Mas você colocar 1000 bois, quando tudo o que você tem são esses 1000 bois, e você colocando os 1000, você vai ficar nas cinzas, na total dependência de Deus, só realmente quem crê no sobrenatural. E o mesmo Deus que operou no passado maravilhas, Ele quer operar na sua vida. Ele faz sinais, prodígios e maravilhas. Tem pessoas aqui que já alcançaram os sinais de Deus. Sinais, a cura, uma libertação. Prodígios é você já sair de empregado e se tornar patrão. Prodígio já é uma transformação maior. Maravilhas é você ter sobrando. Carro sobrando, dinheiro sobrando, felicidade sobrando. Maravilhas já é você ter uma vida realmente farta, que mostre quem é o Deus que você serve, que revele por si só a sua vida, as suas conquistas, os milagres, por si só já vai revelar, já vai mostrar quem é o Deus que você serve. Aí se eu perguntar quem quer só sinais, você não quer só sinais. Você quer prodígios e quer maravilhas. Se eu perguntar se você quer que Deus apareça na sua vida hoje, agora, e mude a sua história, ou reescreva a sua história, você quer que Deus apareça imediatamente. Porque você, em algumas áreas da sua vida, está cansado de sofrer. Em algumas áreas da sua vida, você está cansado de gemer. Mas antes de entrar no altar de bronze, ou o porquê do altar de bronze, primeiro eu quero colocar uma foto para você entender e ter uma noção do que era, de como era feito o altar de bronze, que era uma caixa quadrada, com madeira de acácia, revestida de bronze, com 4 chifres nas pontas, e justamente num altar semelhante a esse, que apresentava-se o holocausto. Aí, a Bíblia diz em Êxodo 27, no versículo 1 e 2, diz assim: farás também um altar de madeira de acácia, de 5 côvados, será o seu comprimento, e de 5, a largura será quadrado o altar, e de 3 côvados a altura. Dos 4 cantos farás levantar-se 4 chifres, os quais formarão uma só peça com o altar, e o cobrirás de bronze. Isso aqui são informações só para você entender que isso é bíblico. E quais são os 5 segredos do altar de bronze? Primeiro, ele era quadrado, representando ser ilimitado. O Deus que opera o sobrenatural, quando eu chego no altar do holocausto, ele é ilimitado. As bênçãos, o milagre, a resposta, não tem limites. Deus não tem uma porção só de milagre para um e parou ali. Enquanto tinha vasilhas vazias, na época do profeta,
Deus ia multiplicando o azeite. Quando acabaram-se as vasilhas vazias, o azeite parou, não acabou. Deus é ilimitado na vida daquele que chega nesse altar, deixando de fazer do seu jeito ou da sua maneira e se submetendo 100% à vontade de Deus. O seu tamanho representava a incapacidade humana e a total e completa provisão de Deus. Ou seja, aquilo que o meu braço, a minha mão, a minha capacidade não pode me dar, no altar de bronze eu alcanço. Aquilo que a medicina não pode mais fazer, porque já deu uma sentença que não tem cura, no altar tem cura. No altar do holocausto tem o sobrenatural, porque o natural você já alcança por si só. No altar do holocausto tem aquilo que é inaudito. Aquilo que você não pode alcançar, aquilo que o seu braço, a sua capacidade, o seu diploma não pode te dar, no altar de bronze você pode alcançar. Repito, no altar tem a provisão de Deus. No altar tem a vida completa que Deus tem para cada um. Foi feito de madeira de acácia por ser considerada indestrutível. Aquilo que eu recebo no altar do holocausto, ninguém pode destruir. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Também a porta que Ele fecha, ninguém abre. Aquilo que a minha fé, através do holocausto, me faz conquistar, não tem feitiço, macumba, não tem diabo, não tem nada que possa destruir. Não tem nada que possa tocar. Não tem nada que possa me tirar. Era coberto de bronze, representando a justiça divina. Porque quando eu chego no altar do holocausto, com o meu holocausto, a justiça é feita. O justo juiz se manifesta. O Deus vivo, que é o justo juiz, Ele fará a justiça. Justamente naquela área que você está sendo injustiçado. Naquela área que você está gemendo. Os seus 4 chifres representavam poder e força. Não há limites para o poder de Deus quando um holocausto é feito. Os 4 chifres representavam a força e o poder de Deus, que destrói toda a ação do mal, que destrói câncer, que destrói doença, que destrói mágoa, ressentimento, miséria, seja lá qual for a sua dor ou a sua aflição. Quando o poder de Deus vem sobre uma pessoa, não tem nada que possa resistir. Você vê que o chifre representa a força do touro, do boi. Na bolsa de valores, por exemplo, quando a bolsa sobe, eles chamam de touro, porque quando o touro vai chifrar é de baixo para cima, ela está subindo. E quando ela está caindo é urso, porque o urso dá a patada de cima para baixo. O touro é o símbolo da riqueza, da prosperidade nos Estados Unidos. A força, o chifre no altar de bronze simbolizava, representava o poder de Deus. A força de Deus, que qualquer pessoa, que ainda que ela chegue nesse altar, sem força alguma, mas ela chega no altar. Ainda que ela chega nesse altar sem capacidade alguma, mas ela chega nesse altar. Ainda que ela chega no altar de bronze, desenganada pelos médicos, com a sua vida um caco, com a sua vida um caos, no altar de bronze, a justiça se manifesta. A força de Deus se manifesta. O poder de Deus se manifesta. E foi exatamente isso que Salomão fez quando ele assumiu o trono, quando ele assumiu o lugar de Davi, seu pai. Ele assume o trono de Israel e justamente no ano que Salomão assume o trono, primeiro que não era para ele ser o rei de Israel. Pela lei, o rei de Israel, o sucessor de Davi, tinha que ser o filho mais velho. E Salomão era o filho mais novo. Era o caçula de Davi. Só aí, pela lei, e eles viviam na época da lei, só aí ele não tinha nenhuma condição, ou não havia nenhuma possibilidade dele ser rei
de Israel. Mas aí você vai entender que Davi, no seu leito de morte, faz uma oração a Deus e pede a Deus para que Salomão reine no seu lugar. Salomão era o filho de Batseba, com quem Davi se prostituiu, e o primeiro filho morreu, porque Deus falou que ia morrer, e Deus, através da oração de Davi, pedindo por Salomão, que era o segundo filho de Davi com Batseba, que na cabeça das pessoas ele também morreria, porque o primeiro morreu. Na cabeça das pessoas, o primeiro morreu, esse também vai morrer. O primeiro não vingou, porque era o filho do pecado, esse também não vai vingar. Mas Davi faz uma oração a Deus e pede para Deus o seguinte: meu Deus, se eu sou homem realmente segundo o teu coração, se o Senhor me ama, então deixa Salomão reinar no meu lugar. Como se Deus, eu imagino como se Deus fosse falar com Davi, dizendo: mas Davi, eu vou ter que quebrar a lei para fazer isso. Eu não posso quebrar a lei. Mas eu entendo Deus falando para Davi o seguinte: quando a sinceridade na sua alma, eu não me importo com a lei, eu não me importo com o que vão dizer, com o que eu tenho que quebrar, eu me importo com a sua sinceridade. E a Bíblia diz que Deus do céu olhou e amou Salomão. O primeiro Deus matou, esse, a Bíblia diz que Deus amou, porque houve sinceridade, arrependimento da parte de Davi. E Deus então o elege rei de Israel. Deus o escolhe então para ser o sucessor de Davi, mesmo quebrando leis. Quando Deus olha do céu e ama a sua sinceridade, a sua verdade, pode ter decretos, podem ter leis, pode o diabo ter te sentenciado. Deus, ele quebra essas leis, essas sentenças, porque ele te amou, ele vai tirar você de último para você ser o primeiro. Isso aconteceu com Salomão, ele era o último filho, ele jamais poderia ser o rei, mas Deus tira ele de último e faz ele ser o rei, faz ele ser o primeiro. Deus, ele muda o que tem que mudar, ele fala com quem tem que falar, mas o sobrenatural acontece quando há sinceridade da sua parte. O altar de bronze era tão sagrado, porque o altar que você está vendo aqui, esse lugar elevado na igreja, altar significa lugar alto para sacrifício. Altar não é palco. Nós não chamamos o altar de palco. Palco é para show. Altar é lugar alto para sacrifício. E quando acontecia do sujeito pecar ou de ser caluniado injustamente, para ele ter o perdão do pecado, ele tinha que ir no altar de bronze, sacrificar um animal, derramar o sangue para purificar o seu pecado. Mas quando ele era caluniado injustamente, sentenciado à morte, por exemplo, se ele corresse no altar de bronze e segurasse no chifre do altar de bronze, sendo ele sincero, sendo ele justo, então ele era perdoado. Mas se ele estava mentindo, se ele não estava sendo sincero, ele morria. Isso aconteceu quando Salomão é eleito o rei de Israel, e ainda não tinha assumido o trono. O filho mais velho de Davi até então era Adonias, e Adonias espalhou para o reino que ele seria o rei, que ele seria o sucessor. Adonias começou a usurpar o trono, Adonias começou a chamar de canto as pessoas e falar assim: olha, você está sabendo? Eu vou assumir o lugar do meu pai já está nos últimos dias, então cola comigo que você vai se dar bem. E Adonias já estava fazendo a fama dele. Mas quando Salomão assume, manda matar Adonias, porque o que ele estava fazendo era fora da lei. E quando Adonias se vê no fio da navalha,
A Bíblia diz lá em 1 Reis, capítulo 1, se eu não me engano, versículo 50, depois você lê, que Adonias, ele corre e segura no chifre do altar de bronze. Implora por misericórdia, implora por perdão, chora. Pelo amor de Deus, fala para Salomão não me matar. Fala que eu estou arrependido, que eu não quero mais o trono, não quero mais tomar o que é dele, ponto, e acabou. Mas você acabou de ler comigo que o que você alcança no altar de bronze, ninguém destrói, ninguém toma. E aí, Salomão pediu para que trouxessem Adonias. Acreditou na sinceridade dele. Ele dobra os joelhos, pede perdão, chora. Mas era só da boca para fora. Na cabeça dele, ele continuava maquinando que ele queria o trono. Ele só chorou agarrado no altar para não morrer. Hoje, o sangue de Jesus na cruz me lava dos meus pecados. Eu não preciso matar um animal para ficar livre do pecado, porque o sangue de Jesus na cruz já me lava dos meus pecados. Quando que ele me lava dos meus pecados? Quando eu venho para o altar de Deus e me agarro ao altar de Deus e sou sincero nas minhas orações, sincero no meu arrependimento. Eu me arrependo do meu erro, do meu pecado, abandono o pecado. O Senhor Jesus vê sinceridade em mim e me absolve, e me livra, e me perdoa, e me lava para eu ter uma vida nova. Mas Adonias, saindo dali, continuou maquinando. No capítulo 2, ele arquitetando, querendo casar com a concubina de Davi mais predileta e etc., porque ele queria o trono. Salomão manda matar e ele morre. Por que aquela oração de Adonias no altar de bronze não livrou ele da morte? Porque não foi sincera. Quando Deus me chama, te chama para o altar de bronze, para o holocausto, Deus, Ele quer de cada um de nós, mais do que os 1000 bois, mais do que os holocaustos financeiros, Ele quer a nossa sinceridade. E quem de nós consegue se esconder de Deus? Davi falou assim para Deus: se eu colocar a minha cama no abismo, lá o Senhor está. Davi, nesses Salmos 139, estava dizendo para Deus o seguinte: eu pensei que eu podia me esconder do Senhor, que eu podia pecar e o Senhor não ia ver, mas eu entendi que o Senhor viu tudo, eu entendi que o Senhor enxerga tudo, que o Senhor vê tudo, sabe de tudo. E Deus, Ele conhece cada um de nós. Deus, Ele sabe o que está aí passando agora na sua cabeça. Deus, Ele sabe o que você está pensando, se são pensamentos bons ou maus, se são coisas concernentes à fé ou duvidando da fé. Quando Deus nos chama para essa campanha do holocausto, não é para você ter uma melhora, não é para a sua vida subir um nível, mas é para Ele reescrever a sua história, é para Ele mudar a sua história, é para Ele aparecer na sua vida de tal maneira que você vai receber até o que você não pedir. Porque aí Salomão assume o trono, assume o lugar de Davi, seu pai, e justamente no ano que ele assume o trono, preste atenção, justamente nesse ano, Israel passa a sua maior crise, enfrenta a sua maior crise. O inverno se estendeu, tudo que eles plantaram, eles perderam. E o povo tinha que comer, o povo tinha que se alimentar. E Salomão era garoto ainda, não diz a idade, mas era entre 8 e 18 anos que ele tinha, quando assumiu o trono. Salomão chama os seus conselheiros e diz assim: o que o meu pai faria numa situação dessa? O que o rei faria numa situação dessa, de fome, de escassez? E aí disseram para Davi: ora, o rei pega das suas riquezas, dos seus tesouros, manda comprar grãos, manda comprar nos países vizinhos, alimento, e sustenta o povo, nessa época de crise, nessa época de pandemia. E aí Salomão disse: então pode pegar lá no cofre, vamos comprar e vamos sustentar o povo. E aí disseram para ele: mas o cofre está vazio, porque Absalão roubou tudo de Davi.
Absalão, que queria o lugar de Davi, ele roubou o cofre, ele roubou as riquezas, joias, ouro, pedras preciosas, ele roubou tudo. O cofre não tem nada. Salomão assumiu o trono sem herança. Alguém chega e diz assim, não acabou tudo. Sobraram 1000 bois. O que sobrou? 1000 bois. 1000 bois. Dá para ir sustentar um pouco. Dependendo da quantidade de pessoas, você vai matando, alguns dias pelo menos dá para comer. Mas no cofre não tem nada. O que sobrou? 1000 bois. Salomão falou, manda o povo subir no monte, Gibeon, o monte mais alto, e leva os 1000 bois também para lá. Todo o povo teve que ir para o monte, porque tinha que obedecer ao rei. Imagina o povo subindo o monte, do outro lado os 1000 bois também subindo. Algumas pessoas deviam estar falando assim, esse rei é melhor que o pai dele. Esse rei arrebenta, ele já vai dar um churrasco. Logo no começo do reinado dele, ele já vai dar um churrasco para todo mundo. O pai dele não fazia isso. O povo não sabia que o cofre estava vazio. Ele vai dar uma festa. Quando chega no alto do monte, Davi manda sacrificar no altar do holocausto os 1000 bois a Deus. Davi manda pegar o que sobrou, que não mudava a história deles, podia amenizar por um tempo, mas não mudava, e Davi manda colocar no altar de bronze, no altar de Deus, como holocausto a Deus. Naquela mesma noite, que ele apresentou os 1000 bois, Deus aparece a Salomão e diz, pede-me o que queres que eu te dê. Por que Deus não apareceu antes? Deus nunca falou isso nem para Davi, porque Davi também nunca tinha dado tudo no altar de bronze. Mas Deus chega para Salomão, naquela mesma noite e diz, pode pedir o que você quiser, porque o que você fez é digno de você receber o que você quiser. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Salomão, o que você fez, o que você deu, o que você sacrificou, você pode pedir o que você quiser, que eu vou te dar. Salomão surpreendeu Deus. Porque uma coisa é você dar simplesmente o que ele pede. E outra coisa é você se colocar no altar de bronze, ficando só as cinzas, ou seja, não deixando alternativa para Deus, não deixando opção para Deus, a não ser a resposta, a não ser o milagre, a não ser a mudança, porque ele fez para Deus. Imagino que algumas pessoas daquela multidão começaram a reclamar, murmurar, como que pode? O último sustento, ou seria o sustento, ele vai colocar tudo para Deus, é maluco, é louco? Isso é um desperdício. E também imagino que dentre a multidão, os da fé, estavam dizendo, graças a Deus, chegou um rei mais valente do que o pai dele, Davi, que vai ficar na total dependência de Deus, porém, Deus não vai deixar faltar nada. Aí eu pergunto, você quer que Deus apareça para você? Você diz, quero, então apareça para Deus. Porque Salomão pediu sabedoria e Deus falou, até o que você não pediu eu vou te dar. Além da sabedoria, você vai ser o homem mais rico que já existiu na história. E hoje, o homem mais rico do mundo, para chegar aos pés de Salomão, tem que viver pelo menos 12 vezes. Teria que viver 12 vezes para chegar aos pés de Salomão. Tamanha riqueza de Salomão. Primeiro holocausto de Salomão, ele pega o que sobrou. Sabe o que Deus está falando nessa campanha aqui do holocausto para você, para mim? Pega o que sobrou da sua empresa, pega o que sobrou na sua vida, que não muda a sua história, e se joga no altar de bronze com o que sobrou. Fica na minha dependência sem reservas, fica só as cinzas,
mas eu vou aparecer na sua vida. Deus está te chamando, não para uma tentativa, não para uma loteria. Deus está chamando você que quer uma nova história a partir do altar de bronze. Porque depois, se você não sabe, o segundo sacrifício de Salomão, porque aí Deus deu sabedoria, veio riquezas, veio prosperidade, abundância. O segundo sacrifício de Salomão foram 22 mil bois e 120 mil ovelhas. O primeiro que ele apresenta a Deus foram os 1000 bois que sobraram. Era o que ele tinha de valor. O que sobrou da sua situação de crítica, desesperadora? Sobrou o quê? Esse carrinho aí? Pega esse aí, coloca no altar. O que sobrou? Esse dinheiro lá na conta que você ia investir, comprar, pagar? Pega isso aí que sobrou, coloca no altar de bronze. Eu perguntei para um senhor ontem que trabalha com bois, quanto custa em média um boi? Ele estava me dizendo que em média o boi 22 ou 23 arroba a 280 reais, dá 6 mil reais. Um boi seria 6 mil reais. Hoje. Os 1000 bois, 6 milhões de reais. Foi o primeiro holocausto de Salomão. Eu disse para as pessoas aqui na reunião de sexta-feira, tem gente que os 1000 holocaustos é o carro, os 1000 holocaustos é 10 mil, 100 mil, 5 mil, 20 mil, é o seu salário, a sua renda. E eu ainda disse, quem não tem nada, você não tem de onde tirar, você vai preparar pelo menos 1000 reais representando 1000 holocaustos. Porque dar 1000 reais quando você tem 1000 reais é fácil. Eu quero ver dar 1000 quando não tem. Vai ter que gerar, vai ter que juntar, vai ter que vender o brinco, vai ter que vender o chinelo, vai ter que gerar. Vai ter que fazer algo para preparar o holocausto. Eu perguntei para a senhora que estava aqui sexta-feira, 3 meses sofrendo com dor de cabeça, o médico não descobria. Eu disse assim, se eu falar para a senhora, eu dou uma garantia que a senhora vai pegar esse envelope, vai fazer um voto de 1000 reais e nunca mais a senhora vai ter essa dor. A senhora não tem 1000 reais. O que a senhora faz para conseguir? Na lata, na hora ela falou, eu passo o cartão. Eu ainda disse, ainda que tenha que passar o cartão em 10 vezes, mas eu faço o holocausto. Eu faço a minha parte, mas a minha situação não pode continuar do jeito que está. Porque o problema não é o valor da oferta, o problema é crer. Primeira coisa que acontece numa campanha para mudar a sua história é você entrar na campanha. Primeira coisa é entrar. Ah, mas Deus não falou comigo. Mas você nem entrou, você nem está disposto a obedecer. Você nem está disposto a se sujeitar à palavra dele. Então, primeira coisa que acontece, eu estou dentro. Segunda coisa que acontece numa campanha, segundo milagre que acontece, é a preparação do holocausto. Se você tiver testemunho de holocausto, você vai ter testemunho de vitória, de resposta. O que é testemunho de holocausto? Quem pegou o envelope sexta-feira? Aí eu chamo você aqui, faço uma fila aqui agora e falo assim, o que você está fazendo para o altar? O que você está fazendo para preparar o seu holocausto? Aí você vai dizer assim, sou eu com Deus. Está fazendo nada. Não, bispo, isso aí sou eu com Deus. Sabe por que você fala isso? Está fazendo nada. Mas quando você está fazendo, você fala, eu estou vendendo minha bicicleta, estou pegando o dinheiro que eu tenho guardado, eu estou juntando daqui, de lá, eu estou pegando o que eu tenho de valor, que são os meus 1000 bois, é o chão dos meus pés, é o que seria a minha garantia, é o que seria a minha segurança, eu estou deixando de contar com isso aqui, para contar só com Deus. Então você tem testemunho de holocausto, vai ter testemunho de vitória. Agora, entenda que o diabo não é burro. O diabo não vai ficar de braços cruzados vendo você chegar no altar do holocausto e mudar de vida. O diabo vai vir no seu ouvido e vai dizer, 1000 bois, guarda um para você. Podia ter falado para Salomão, guarda um pelo menos para você comer amanhã. Dá tudo não.
E aí você precisa entender o seguinte: ou você obedece, ou você confia e vê o que você ainda não viu, ou você vai ficar sendo mais um no meio da multidão. Ou você obedece, fica só as cinzas, se agarra no altar e recebe o que Deus tem para você. Ou então você vai ser mais um evangélico, mais um crente. Você já viu crente por aí, evangélico por aí, que quando ele ora, o céu desce? Você conhece crente lá do lado da tua casa, que quando abre a boca para falar com Deus, parece que o céu desce? Mas esse mesmo crente que ora pra caramba, que passa a noite no monte, que passa o dia louvando, que passa a noite de joelhos, a vida está uma derrota, não tem um pão para comer. Aí você usa a sua cabeça e pensa: meu Deus, como que pode uma pessoa que ora tanto, uma pessoa que clama tanto, uma pessoa que jejua tanto, uma pessoa que está vivendo para Deus, está nessa miséria, não tem nem dente na boca tem. A situação que ela está vivendo, abre a geladeira, está igual a alma de muita gente, vazia. Mas sabe qual é a resposta? O que você planta, você colhe. Planta oração, planta jejum, planta vida espiritual. Sabe o que você vai colher? Vida espiritual. Você vai colher vida com Deus, você vai colher unção, você vai colher espiritualidade. Você colhe. Você colhe conhecimento bíblico. Você colhe. Tanto que a maioria desses crentes que oram pra caramba e tem uma vida derrotada, eles não largam Jesus por nada. Não abandonam Jesus por nada, porque não tendo nada, eles já servem a Jesus. Imagine se tivesse. Mas por que não tem o financeiro que Deus promete? Porque não planta o financeiro, não planta o material, por isso que não tem o material. Porque se eu plantar abacate, eu vou colher abacate. Mas se eu plantar o espiritual, eu vou colher o espiritual. Se eu plantar o material, eu vou colher o material também. Salomão pega os 1000 bois e coloca no altar, fica só as cinzas, e Deus aparece e diz: pede o que você quiser que eu vou te dar. Até o que ele não pediu, Deus deu. Essa campanha do holocausto, que domingo que vem o altar de bronze já vai estar aqui no altar, e você já pode no domingo que vem apresentar o seu holocausto, ou no outro domingo, dia 13, essa campanha do holocausto é para você que quer uma nova história. Para isso Deus está chamando você para se colocar no altar, para se agarrar no altar e entender: é a minha chance. Tem gente murmurando agora e dizendo de novo, falar de sacrifício, de holocausto, onde já se viu. Mas tem gente agora dizendo: graças a Deus, chegou na hora certa essa campanha do holocausto, porque eu preciso de uma nova história. Eu preciso de uma revolução. Então a primeira coisa que tem que acontecer é entrar. A segunda, preparar o holocausto. É você parar tudo essa semana, não pensar em outra coisa, não viver outra coisa, a não ser preparar o meu holocausto. Como que eu vou preparar o meu holocausto? Eu não tenho nada, e quem não tem nada vai fazer R$1000 representando os 1000 holocaustos. Aí, o que está em Isaías 58:8 vai acontecer na sua vida. Romperá a tua luz. Então romperá a tua luz como a alva. A tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Você crê nisso aqui? Crê ou não crê? Deus vai romper barreiras para poder mudar a sua história, para mudar a sua condição. Isaías 60, versículo 11: ao que o holocausto faz, as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidas riquezas das nações e conduzidos com elas os seus reis. Já coloca o versículo 20 de Isaías 60 também: nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará. Tem gente que tudo que ela faz vai minguando,
Mas o sacrifício, o holocausto, não vai deixar minguar, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Quer dizer, os dias da sua dor vão acabar, os dias da sua angústia, da sua tristeza vão acabar. E no 22 ele diz: o menor virá a ser 1000 e o mínimo uma nação forte. O menor era Salomão, virou o maior. O menorzinho amanhã aqui valerá por 1000. O menor salário valerá por 1000. A menor renda valerá por 1000. Como, bispo? Pega os 1000 holocaustos e bota no altar. Pega o que sobrou da sua vida, da sua empresa, que é o que sobrou de valor que não resolve. Pode amenizar, mas não resolve. Coloca no altar. Não tem nada. Vai gerar, vai juntar, vai preparar pelo menos 1000, representando os 1000 holocaustos. Mas uma coisa é certa: você não sai do altar de bronze, você não desce desse altar sem ver a glória de Deus na sua vida. Não é vir para o altar e trazer uma boa oferta. Você pode vir aqui e colocar 1 milhão, mas se não for, o chão dos seus pés não tem resposta. Se não for com toda a sua sinceridade, não tem resposta. E Deus só te trouxe nessa reunião e só está permitindo você acompanhar essa campanha do altar do holocausto, porque chegou a hora dele escrever uma nova história para você. Tem pessoas que ouviram no meu Instagram falando do altar de bronze e mandaram mensagem dizendo: eu sou de outro estado, eu quero participar. Como que eu faço? Ela pode estar em outro estado. Se ela fizer o voto dela, da maneira que eu estou ensinando, ficando nas cinzas, na dependência de Deus, ela manda para a conta da igreja, ela manda o comprovante dela, o nome dela eu boto aqui no altar de bronze. Ela mesmo estando em outro estado, o holocausto dela vai fazer Deus aparecer para ela. E você está aqui tão pertinho, por que Deus não vai aparecer para você? É só você aparecer para Ele. Está entendendo sim ou não? Quem aqui quer que Deus apareça para você? Fique em pé se você quer que Deus apareça. Mas não fica por ficar não. Fica porque você diz: eu quero que Deus apareça. Eu não quero só conhecer a Deus de ouvir falar, não. E para terminar a história da senhora de sexta-feira, a dor desapareceu na hora, sumiu, acabou. E nunca mais vai ter dor. Tem gente que só de pegar um envelope, sincera, com sinceridade, decidida a obedecer, a fazer o holocausto, já vai ver sinais de Deus antes mesmo de entregar. Mas no momento que você entregar em diante, você vai ter prodígios e maravilhas de Deus. Deus, para algumas pessoas aqui, parece que eu estou vendo Ele colocando a mão nos ombros e chacoalhando assim, ó, e falando: acorda, rapaz. Você estava dormindo, e eu estou te chacoalhando para ver se você entenda que no altar a sua história vai mudar. No altar a sua vida vai mudar. Eu não estou falando que é errado você orar, jejuar e etc. Não, tem que orar, tem que jejuar, tem que ler a Bíblia. Mas as maravilhas vêm quando você chega no altar de bronze. Se você quer que Deus apareça, entenda que o que você coloca no altar determina o tamanho da resposta. O que eu levo para o altar determina o que desce do céu. Salomão se tornou o que ele colocou no altar. Ele fez o que ninguém tinha feito e ele recebeu o que ninguém recebeu. Tem gente aqui que para ela pegar os 1000 bois e colocar no altar, ela vai enfrentar uma guerra. Primeiro com ela mesma. Mas quando ela ouve a voz de Deus, ela ignora as vozes do diabo, da dúvida, do medo, da insegurança. E quando ela chega no altar, ela entende
que aquilo que ela está colocando, embora sendo o chão dos pés, é nada comparado ao que Deus vai dar, ao que Deus vai fazer. Quem já pegou esse envelope na sexta-feira? Ou no sábado, mas já pegou? Já pegou? Você vai ter sinais já. Você vai ter sinais. Saia do seu lugar, todos. Tenta vir o máximo que você pode próximo do altar. Não precisa encostar em ninguém não, mas ninguém vai ficar no lugar. Vai espalhando aqui na frente. Mas só de chegar próximo do altar, o Espírito de Deus que está aqui, o Senhor Jesus que está aqui, o Deus que está aqui, Ele já vai mudar algo dentro de você. Espalha, entra, vai para os cantos, não precisa encostar na pessoa, mas vem próximo do altar. Olha para mim. Você está vendo Deus aqui? Você não está vendo. Mas Deus está te vendo. E eu vinha orando e falando, meu Deus, o que o Senhor quer? Qual o propósito que o Senhor quer? Para mudar a história dessas pessoas que estão vindo no hospital da alma. Porque elas não podem estar aqui na tua casa, crescer espiritualmente e não crescer nas outras áreas. Eu quero ver acontecer na vida dessas pessoas, eu falando com Deus, o que ainda não aconteceu. Tem que acontecer na vida dessas pessoas o inaudito. Algo tão grande que quem olhar vai falar, foi Deus que fez. Só pode ter sido, não tem jeito. A força dele não faria, do jeito dele não ia acontecer. Com a capacidade dele, não daria para acontecer. E Deus falou o altar do holocausto, de bronze. Na próxima campanha que nós vamos ter, não sei quando, do altar do holocausto, do altar de bronze, que vai ser o altar do holocausto, os que vão participar dessa primeira campanha do holocausto vão ser os testemunhos para os próximos que vão chegar. Mas entenda, Deus está olhando para você como olhou para Salomão. Amou Salomão. Se Deus amar a sua sinceridade, se Deus amar a sua disposição, se Deus amar a sua vinda para esse altar, decretos, leis, sentenças são quebradas. E até o que você não pedir, você vai receber. Estenda as mãos ali para o centro do altar, pela fé, como se você estivesse estendendo a mão, vendo Jesus, mas Ele está aqui. Estenda as mãos, feche os seus olhos. Meu Deus, faz essa pessoa entender, meu Pai, que se ela fizer o holocausto ou não, para mim não faz diferença, mas vai fazer diferença na vida dos que vão fazer, dos que vão obedecer. Eu entendo, meu Deus, que essas pessoas que estão aqui no hospital da alma são escolhidos do Senhor. Meu Deus, eu entendo que não tem nenhum aqui que o Senhor não escolheu. Todos que estão aqui, ainda que pela primeira vez, foi o Senhor quem escolheu. Sendo o Senhor que escolheu, ela não pode ficar de fora. Ela não pode dar as costas para o único lugar que vai mudar a história dela, que é o teu altar, meu Deus. Então faz ela entender que ainda que ela sinta a dor de parto para fazer esse holocausto, para ficar na tua dependência, mas a criança vai nascer. A mãe sente a dor no parto, terríveis as dores, mas quando a criança nasce, vem a alegria, vem o prazer, vem o gozo. Tem gente, meu Deus, que para colocar no altar de bronze os 1000 holocaustos, para ela colocar no altar de bronze
o chão dos pés, o que sobrou da empresa, o que sobrou da sua vida inteira trabalhando, meu Deus, juntando aqui, juntando ali, para ela colocar no altar de bronze esse holocausto de 1.000, 10.000, 100.000, sei lá quanto. Tem gente que vai sentir dores de parto, mas o Senhor vai aparecer. Aliás, o Senhor já está aparecendo. Só essa campanha do altar de bronze já é o Senhor aparecendo e dizendo: aqui está a resposta, aqui está a solução, aqui está o que você precisa para mudar de história. Venha para o altar. Então, meu Deus, que saia agora desse altar fogo, que saia poder e penetre na vida dessas pessoas. Que a tua presença que está aqui entre nessas pessoas agora, dando coragem, dando a ela a certeza de que no altar do holocausto ela muda de história. Dê a ela, meu Deus, a tua presença, o teu poder e a certeza de que ela se agarrando nesse holocausto, ela se agarrando nessa campanha, a vida dela vai mudar. A história vai mudar, meu Deus. Coloque as mãos no seu coração. E em nome de Jesus, receba o fogo que vem do céu. O nosso Deus é fogo consumidor. O nosso Deus é labareda de fogo. Receba o fogo. Deus faz arder o seu peito. Deus faz incendiar a sua alma, dizendo: eu sou contigo. Deus está aí, segurando nas suas mãos e dizendo: apareça no altar com o holocausto, que eu apareço para você com a resposta. Você não vai se preocupar com pedido, não, porque até o que você não pedir, Deus vai te dar. Você vai se preocupar em preparar o holocausto. Meu Deus, eu consagro esses envelopes. Só dessa pessoa tocar, pegar esse envelope, decidir fazer esse holocausto, que ela já tenha os teus sinais, que ela já tenha sinais, meu Deus. Eu determino isso, meu Pai. Ela verá prodígios e maravilhas também. Você que está aqui diante do altar, você ficou em pé, você está dizendo: meu Deus, apareça para mim. Eu vou aparecer para o Senhor. Você vai preparar o seu holocausto, vai trazer no domingo que vem ou no domingo dia 13. Mas você vai ver a grandeza de Deus. Abre os seus olhos. Todos vocês, preste atenção. Se você quer ou não fazer o voto, todos vão passar aqui pelo altar agora. Se é só um lugar elevado, dentro da igreja, não vai acontecer nada. Mas se o Deus do altar de bronze está aqui, só de você passar, o Espírito dele, o fogo dele, a presença dele, já vai te renovar, já vai te levantar, te fortalecer. Você já pegou o envelope, você não vai precisar pegar outro. Você não pegou, quando você passar aqui, eu vou ficar aqui na porta. Se você entender que o Deus que está aqui quer você aqui fazendo o seu holocausto, você pega o envelope na minha mão. Se você não quiser pegar o envelope, ninguém vai perguntar: vem cá, você não quer não? É um direito seu. Mas uma coisa eu posso te afirmar: Deus quer todos no altar. Todos vocês que estão aqui, não estão aqui porque caíram de paraquedas. Não estão aqui porque alguém convidou. Estão aqui porque Deus te escolheu. E Ele te escolheu para mudar a sua história.
Você já pegou o seu? Quem já pegou o seu? Prepara o seu holocausto. Não pense em outra coisa. A partir de hoje, meia-noite, vamos orar no Instagram. Tem na folha aí o meu Instagram. Quem não pegou, você vai pegar. Seu coração já está ardendo. Você não pode sair daqui sem esse passaporte para uma nova história. Mas todos vão passar pelo altar. Só de passar, o Espírito de Deus já vai operar em você. Pode subir por esse lado, passa em espírito, orando. E aí você vai voltar para o seu lugar. E quem quiser o envelope, você vai estender a mão e vai pegar aqui comigo. Leva-me além do átrio, dentro do santo lugar, além do altar de bronze. Senhor, venho te encontrar. Passa-me pela multidão, sacerdotes que te louvam, pois tenho sede de justiça, só aqui posso encontrar. Leva-me ao santo dos santos, lava-me com o sangue do Cordeiro, leva-me ao santo dos santos, com brasas toquem meus lábios, eis-me aqui. Leva-me além do átrio, dentro do santo lugar, além do altar de bronze. Voltando para o seu lugar, fique em pé, feche os olhos e busque o Espírito de Deus, a presença de Deus. Senhor, venho te encontrar. Passa-me pela multidão, sacerdotes que te louvam, pois tenho sede de justiça, só aqui posso encontrar. Leva-me ao santo dos santos, lava-me com o sangue do Cordeiro, leva-me ao santo dos santos, com brasa toquem meus lábios, eis-me aqui, dentro do seu santo templo, além da luz dourada, e através do altar de incenso, eu verei a sua luz. Tenho sede de te conhecer, para sempre te adorar, e toda a minha vida eu venho ofertar. Leva-me ao santo dos santos. Feche os seus olhos e cante orando. Lava-me com o sangue do Cordeiro. Fala para Ele, leva-me. Leva-me ao santo dos santos. Com brasas toquem meus lábios. Com brasas toquem meus lábios, eis-me aqui. Com brasas toquem meus lábios, meu Deus. Com brasas toquem meus lábios, eis-me aqui. Dentro do seu santo templo, dentro do seu santo templo, além da luz dourada, além da luz dourada, e através do altar do holocausto, e através do altar do holocausto, eu verei a sua luz. eu verei a sua luz. Tenho sede de te conhecer, tenho sede de te conhecer, para sempre te adorar, para sempre te adorar, e toda a minha vida eu venho te ofertar. leva-me.
Lava-me, Senhor. Lava-me com o sangue do Cordeiro. Leva-me ao Santo dos Santos. Com brasas, toque em meus lábios. Com brasas, toque em meus lábios. Eis-me aqui. Com brasas, toque em meus lábios. Fala para Ele. Com brasas, toque em meus lábios. Eis-me aqui. Com brasas, toque em meus lábios. Eis-me aqui. Com seus olhos fechados, faça do seu lugar o seu santuário com Deus. Às vezes, nós queremos tanto que Deus fale conosco, e quando Ele fala, e o que Ele fala não é o que a gente gostaria de ouvir, e a gente não decide obedecer, a gente simplesmente acha, pensa que é do nosso jeito, que é da nossa maneira. Mas quando nós somos humildes, sinceros, para reconhecer a nossa insignificância, quando nós descemos um pouquinho do pedestal, nós conseguimos enxergar Deus cuidando da gente. Como uma senhora passou aqui agora no altar e disse para mim, essa campanha veio na hora certa, porque há 2 semanas eu já tinha começado a preparar o meu holocausto. Deus falou para eu fazer isso, porque, em outras palavras, ela quis dizer, eu entendo que o holocausto é que vai mudar a situação que eu estou vivendo. Meu Pai, se essa pessoa entender o que Salomão entendeu naquele dia, que ele não se desesperou com a crise, com a situação financeira, mas ele levou os 1000 bois para o altar e sacrificou, meu Deus. Eu imagino o tanto de sangue que foi derramado naquele monte. Eu imagino a fumaça subindo daqueles 1000 holocaustos. Eu imagino Salomão olhando para o céu, vendo a fumaça do holocausto subir, esperando que o Senhor aparecesse, esperando que acontecesse alguma coisa, porque Salomão também lembrava das histórias que Davi contava, e teve um dia, no meio de uma batalha com os gigantes, que Davi caiu do cavalo, e quando um gigante foi enfiar uma lança nele, nessa hora os soldados tiraram ele, e ele ficou livre da morte, foi livre da morte. Mas Davi disse nos seus salmos, que não foram os soldados, mas ele disse em um dos seus salmos, ele disse, o meu Deus veio nas asas de um querubim e me livrou da morte naquele dia. Então eu imagino Salomão olhando para o céu, esperando o Senhor vir, voando nas asas de um querubim, para receber aqueles 1000 holocaustos, e nada naquele momento acontecia, nada aconteceu, só a fumaça subindo. Mas a tua palavra diz que foi naquela mesma noite que o Senhor apareceu para ele.